Em um artigo publicado na revista Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, pesquisadores da Universidade de São Paulo propõem uma reflexão sobre como se comunicar com uma criança acerca de temas delicados, como a perda de um parente próximo por causa da Covid-19. A gente precisa dizer a verdade de acordo com a idade da criança, de acordo com o que é possível para a criança entender naquele momento. Eu dar a notícia de um jeito que a criança entenda, de maneira bem simples e curta, e deixar que a criança nos pergunte as dúvidas, né? E quando a gente não souber, a gente diz que não sabe e continua conversando com a criança. Então, a gente precisa abrir um espaço de conversa com a criança, permitir que ela fique à vontade para conversar, reconhecendo todos os sentimentos que ela tem. Não é adequado a gente dizer, não fica triste, vai passar, sua mãe não ia gostar de te ver chorando, né? Então, nós precisamos, ao contrário, precisamos reconhecer esse sentimento que a criança está vivenciando e dizer a verdade. Nesta conversa com as crianças, segundo os pesquisadores, é muito importante o uso de estratégias lúdicas, como a criação e a contação de histórias. Quais são as estratégias que a gente tem para conversar com a criança? Nós temos inúmeras estratégias, né? Nós temos a possibilidade de conversar abertamente, usando instrumentos. Por exemplo, livros infantis. Nós temos inúmeros livros infantis que contam e falam sobre perdas. Então, na medida que eu vou contando o livro, eu vou perguntando, eu vou conversando com a criança e deixo ela se expressar, de que maneira ela se vê naquela história, o que ela acha que vai acontecer naquela história, e como ela acha que aquele personagem ficou se sentindo naquela situação. Nós temos jogos, inclusive, que nós temos utilizado bastante, como cartas de contação de história, onde a criança vai tirando a carta e vai criando uma história. Então, nós criamos uma história com a criança, na qual ela tem essa possibilidade de reconhecer a perda e de falar da perda o tanto que ela quer falar naquele momento, né? Então, essa medida tem que ser sempre definida pela criança. Eu não vou continuar a conversa se ela não quiser naquele momento, mas ela tem que saber que eu estou aberta para conversar. A perda de um ente querido impacta fortemente nossas vidas. Como essa situação pode impactar especialmente as crianças? Elas todas terão diferentes sentimentos, tristeza, ansiedade, confusão, né, por não conseguir entender o que aconteceu. Todas passarão por alguns sentimentos diferentes, algumas reações diferentes. E eu posso me arriscar a dizer que a maior parte delas certamente fica muito perdido nos primeiros dias, né? Perde aquela coisa da rotina, especialmente quando é uma perda dentro de casa, um pai, uma mãe, uma irmã. Ela começa a se questionar assim, quem sou eu agora? Então ela precisa se reencontrar dentro de casa. Como a escola pode dar apoio à família de uma criança que perdeu um parente próximo por Covid-19? A família que convive com uma perda e que tem crianças, um dos apoios que ela poderia ter de imediato é o da escola. Esse é um apoio muito importante. E nós temos que preparar os nossos educadores para que eles conheçam os instrumentos e as estratégias para conversar com as crianças sobre a perda que elas vivenciam.